Shalom, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para mais um devocional e hoje nosso devocional está no livro de Miqueias, hoje finalizando o livro, e nosso devocional está no capítulo 1 indo até o capítulo 7 e nós queremos destacar aqui os versículos 18, 19 e 20 do capítulo de número 7, o último capítulo do livro de Miqueias, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde a antiguidade. Amém, queridos. O tema do nosso devocional é: o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui no livro de Miqueias e é muito interessante quando Deus ele manifesta a sua misericórdia. A nossa jornada nós continuamos, muda um pouquinho o cenário, mas de certa forma nós vamos percebendo o porquê de algumas coisas. Por exemplo, o que Deus mais quer do seu povo é que seu povo de fato ele ande em retidão diante dele. E parece que com o passar das coisas, do tempo, parece que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, mais desafiadoras. Parece que fica ainda mais complicado para o povo ele assimilar isso. Eu acredito que Deus ele age com Israel de uma forma diferente, age com relação aos cristãos, mas não é tão diferente não. Nós pararmos para analisar, a história de Israel, ela praticamente ela reflete na história da vida cristã hoje. Claro que muda um pouquinho o contexto, uma vez que nós estamos em Cristo, mas a maldade do coração humano não mudou. E se o cristão não vigiar, ele não muda em nada do que muitas vezes Israel fez aqui no Antigo Testamento. É interessante nós observarmos também que o livro de Miqueias, ele foi profetizado, inclusive Miqueias ele foi contemporâneo de Isaías. É por isso que na cronologia aqui ele vem logo na sequência do livro de Isaías. Isaías profetizou ali no tempo do rei Uzias, do rei Acais, do rei Jotão e também do rei Ezequias. Já aqui no tempo de Miqueias ele já vai profetizar mais já no tempo de Jotão, não tanto no tempo de o rei Uzias, mas de Jotão, Acais e Ezequias. Então ele era contemporâneo dos 3 últimos reis no qual Isaías profetizou. Pois bem, então nós vamos entender que o contexto não é muito diferente. O nosso coração, ele só a misericórdia e a graça, né? Quando você olha, por exemplo, a vida de muitos cristãos, até a nossa muitas vezes, nós vamos ver o quanto que nós falhamos, quantas vezes nós somos muito parecidos com o que Israel faz aqui, ou até às vezes pior, se duvidarmos, né? Se duvidarmos, porque nós somos até piores. Porque nós vamos ver aqui, Deus ele trazendo a memória do povo, né, que Deus sempre foi com eles. Deus mostrando como que ele vai agir com juízo com eles por conta dos seus inúmeros erros e pecados. E aí tem um ponto interessante, porque parece que se torna um pouco complicado entender alguns versículos aqui, uma vez que eu até digo, como eu disse que acontece lá no livro de Isaías, que é o que? Tem esses pontos difíceis, eles são propositais, eu vejo, porque senão ficaria muito fácil. Eu acho que não é nem que vai ficar claro, acho que a questão é que realmente o ser humano vai dar muito valor. Então a intenção é que seja um pouco misterioso alguns versículos, para que nós venhamos se esforçar para entender o que Deus quer transmitir. Uma pessoa que está com o coração longe, ela está em outra vibe, ela está preocupada com muitas coisas, ela não tem um profundo desejo de aprender o que Deus quer transmitir, ela dificilmente ela vai compreender o que Miqueias está querendo dizer aqui. Então, nós vamos perceber que Deus está como um juiz aqui, e Israel está como um réu. E Deus está apresentando as suas queixas e os pontos de acusação, né, o que pesa contra, na verdade, Israel. Ele vai começar a mostrar, começa a elencar todos os pontos que são contra Israel, que pesam contra Israel, mostrando que ele está observando e que eles não estão muito bem diante da justiça de Deus. E aí Deus entra com um mistério aqui, que é quando ele coloca que vai vir alguém que é dos tempos antigos, dos tempos da antiguidade. E aqui nós vamos saber que é o Messias. Ele já é aqui um apontamento para o Messias. E aí vai mostrar também, se nós formos pegar nas entrelinhas, que esse Messias é o que vai manifestar a misericórdia de Deus. Uma misericórdia muito maior, ou talvez uma misericórdia em forma de uma aliança. Então, é a partir dele que todos aqueles que confiam em Deus vão provar da misericórdia do Senhor. Nós vamos ver também aqui
que o Senhor, ele pede, né, que o povo ande em retidão. E aí que eu coloco aqui uma coisa aqui pra gente pensar, queridos, que é o seguinte, na verdade, a luta grande realmente é contra o nosso coração. Por quê? Porque quando Jesus ele vem dizer que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele vem dizer que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Então, na verdade, existe uma luta que nós devemos travar contra a nossa dispersão, contra a nossa falta de atenção. Nós devemos estar todo dia realmente analisando o nosso coração. Pensar assim, por exemplo, será que eu orei hoje? Será que eu li a palavra hoje? Por que eu não li? Por que eu não estou dando importância a Deus? E o mais difícil nesse processo, queridos, é porque não dá uma vontade. É aquilo que a gente sempre fala, se você for esperar a vontade chegar para você ler a Bíblia, talvez depois de anos que você deve sentir pelo menos uma vontade, talvez em 7 anos você sinta uma vontade para ler a Bíblia. Então não há muita vontade. Então, mas quando você começa a ler a palavra, você começa a lutar contra o seu coração, na sequência seu coração se enche. E aí você começa a achar prazer em Deus. E é mais ou menos nessa pegada que Deus é que ele vai conduzindo o livro de Miqueias, no qual ele quer que o homem, como ele fala no versículo 8, ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Né? Capítulo 6, versículo 8 de Miqueias. Então, como é que você vai andar? Como é que você vai praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante de Deus, se todo dia você não policiar o seu coração, se você não vigiar o seu coração? Dificilmente você vai conseguir isso. Às vezes os cristãos eles têm uma falsa impressão que uma vez que eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo e que foi marcante, essa experiência ela vai tipo assim, ficar numa constância na vida deles sem eles fazerem nada. Isso não existe. É uma parceria em conjunto no qual nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Deus não vai se manifestar para uma pessoa que, por exemplo, ela virou as costas para ele. Ele não vai ficar enchendo a pessoa, ele vai esperar que a pessoa se volte. O que ele vai fazer? Ele vai permitir algumas coisas. Por exemplo, Deus tem a forma dele de trabalhar para que o homem se volte. Por exemplo, no capítulo 6 ainda, no versículo 14 e 15, ele fala umas coisas interessantes que ele permite para ver se o homem ele se volta para ele. Por exemplo, Deus toca nas coisas materiais, por exemplo. No versículo 14 e 15 ele fala, vou dizer 2 aspectos aqui que Deus faz, né, para trabalhar na vida do homem, para que o homem se volte para ele, volte a buscá-lo. Um é tocar nas coisas materiais e muitas vezes ele toca no coração do homem. Por exemplo, ele fala bem aqui, verso 14, comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerá os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares, eu entregarei a espada. Então Deus toca aqui nas coisas materiais. Talvez, será que Deus não está tocando em algumas coisas materiais na sua vida, esperando com que você volte para Ele, para que você possa ser honesto consigo mesmo e diga, eu não estou buscando a Deus, eu preciso voltar para Deus. Por isso que nós colocamos o tema dessa palavra, o Senhor sabe o que está fazendo. Bom, no versículo de número 15 ele fala, semearás, contudo não cegarás, pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho. Ou seja, a pessoa está plantando, mas poxa, eu não consigo me beneficiar daquilo que eu estou fazendo. Então Deus já afeta o coração, para ver se a pessoa reflete. Então Deus está nessa busca, embora Deus não vai ficar enchendo, como eu disse, alguém que não busca, então Deus vai permitir algumas coisas para ver se o ser humano se volta, para que o ser humano ele entenda uma coisa, que por mais distante que ele esteja do Senhor, e aqui que eu concluo essa palavra, se ele se voltar para Deus hoje, o texto que nós lemos no início fala sobre isso. Ele é o quê? Rico em misericórdia, que tem prazer na misericórdia. Ele não tem prazer em exercer o juízo dele, ele não tem prazer, embora a justiça dele requeira isso, mas ele não tem prazer, mas ele tem prazer em exercer misericórdia, mas para isso, ele precisa que o homem se volte para ele. Então, às vezes a pessoa que está morta em seus delitos e pecados, às vezes ouvindo uma palavra dessa, traz um momento de reflexão, Então hoje eu digo para você, não importa a situação que você esteja, se volte, se humilhe mesmo, clame diante dele, ele tem prazer em exercer misericórdia, tá bom? Então ele deixou o Messias hoje, que é desde os tempos antigos, ele trouxe o Messias para nós hoje, como ele fala no versículo 4 do capítulo 5, fala do Messias, né? Ele fala, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do seu nome, seu Deus, e eles
habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, o Messias está aí, queridos. Volte seu coração para ele, não temas, encontre nele prazer. No Novo Testamento nós vamos ver essas passagens sendo ainda mais massificadas, porque são promessas que estavam ocultas aqui com relação ao Messias. Então, o Messias nasceu, ele está aí para nos ajudar, para que nós venhamos provar da misericórdia do Senhor. Não importa o estado no qual estejamos hoje, não importa a situação que estamos enfrentando, uma coisa é certa: se nós nos voltarmos para ele, diz o capítulo 7, versículos 18, 19 e 20, porque ele tem prazer na misericórdia. Amém? Ele fala: perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da sua herança. Amém? Que você possa hoje encontrar misericórdia na sua saúde, misericórdia na sua vida emocional, na sua vida pessoal, que você possa encontrar misericórdia na sua vida financeira, que você possa encontrar misericórdia na sua família, que você possa encontrar misericórdia nessa ansiedade que você está enfrentando, nessa depressão que você está passando. Que o Senhor hoje seja a tua misericórdia, que você possa provar da misericórdia do Senhor e saber que ele é bom. Assim como ele está mostrando aqui para Israel todas as falhas e erros, mas ele está dizendo assim: olha, mas se voltem para mim, porque ele é rico em misericórdia. Por que Deus ele mostra ainda mais a sua misericórdia? Porque o pecado ele nos cega ao ponto de acharmos que não tem mais solução, não tem mais jeito. E Deus está dizendo: tem jeito, tem solução. Amém? Então não desista. Deus é contigo, em nome de Jesus.